vai levar mais um tempo. Mas se tu quer imediatamente utilizar, pode ser em banho-maria ou até no micro-ondas. O Miguel é meio contra Sempre micro-ondas. Ele disse que o micro-ondas tinha que botar um vaso de flor bem lindo dentro. É que o micro-ondas, assim, micro-ondas a gente tem alguns trabalhos, tá? Como eu disse, o nosso negócio aqui não é polemizar, mas tem alguns trabalhos mostrando que tu vai desnaturar alguns tipos de alimento quando tu coloca no micro-ondas. E existe um erro grave da maioria das pessoas que bota dentro do plástico e bota no micro-ondas. A gente sabe que o plástico, quando tu aquece o plástico, né, principalmente se for um plástico fino, ele libera xenoestrógeno, que é o estrogênio. Né? Então, o mundo já é estrogênico, né? A gente já tem estrogênio em quase tudo que é alimento, em carnes soltas por aí. Se tu der estrogênio demais para uma menininha pequena, ela pode fazer uma puberdade precoce. Se tu der estrogênio para um guri, ele vai ter um pintinho, né, pequenininho e pode estrogenizar. Então, por isso que eu perguntei, né? E a preferência de vocês é pelo vidro. E de preferência, acho que não tem porquê. Eu sei que a mãe moderna mais fácil tu largar no micro-ondas e a pressa. Né? Mas eu acho que para a criança, o ideal são os métodos naturais, né? Banho-maria no vidro, até porque é mais fácil limpar, como tu falou, né? Então, mas e para congelar no vidro, será que a gente encontra esses vidros para comprar? Encontramos. Tem os potinhos Tem que buscar. Tem potinhos pequenininhos de vidro com tampa de plástico daí, mas o vidro mesmo que fica em contato com o alimento. Na hora a tampa não tem problema, tira a tampa, né? Na hora, né? Tira a tampa, vai. Tira a tampa. Tá. E isso é que é interessante, em porções sempre pequenas. Se nós congelarmos um bloco grande, vai formar um bloco grande de gelo, logo vai também diluir essa papinha quando descongelar. E aí tu vai ter que desprezar tudo. Então, e o neném não vai comer não vai comer aquilo tudo. Então a gente vai toda. descongelar, dura só 2 dias, em 2 dias o neném não vai comer uma quantidade grande de papinha. Então o ideal é porções pequenas para justamente descongelar para aquele dia, para não ficar muito repetitiva também a papinha. Betina, tu tem alguma dica, por exemplo, para criança que está constipada? Até acontece muito, né? Que a criança começa a trocar de leite materno. Agora sou eu que vou te cortar. Essa dica vai ficar para o próximo quadro. Então tá. Você não saia daí. Eu, pelo menos, minha netinha imagino que deve ter mais crianças assim. Não saia daí, que vai ficar mais interessante ainda. Até lá. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, um nariz adunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento, rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica, que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Que ótimo. Provavelmente já perdemos a primeira música. A gente nunca acha uma vaga quando está com pressa. Aquele casal está saindo. Vai logo. Só que a gente precisava. Um cavalheiro. Olha, o show já está na metade e nós estamos sentados esperando pelo seu galã. Finalmente. Vamos?
Poderia ter a honra de tua companhia, milady? Seu casamento durará enquanto você o colocar em primeiro lugar. Me desculpa. Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bebê trancado, puxa vida. Eu interrompi a Ana, né? Ela vive me interrompendo, dessa vez fui eu. Mas eu interrompi a Ana quando ela tinha perguntado sobre nenê com intestino trancado. E a Betina ia dar algumas sugestões. Então, sim. Das frutas que mais funciona assim, para intestino preguiçoso da nenê é o mamão. Então a gente vai começar com uma papinha de mamão. Um pouquinho de suco de laranja do céu, geralmente, mas sem diluir em água, só a laranja do céu mesmo. Purinha. Purinha, funciona bem pro intestino. Ameixa, e daí ameixa seca, aquela mesmo. A gente pega a ameixa seca, cozinha na água. Ou deixa de molho na água de véspera, do dia anterior, e daí liquidifica naquela água e dá pro nenê. Ou, o que tu falou? Porque eu me perdi. Hidrata Só deixa a na ameixa. água. Isso, deixa na Só água, mas deixa na eu gosto de usar água pra... Isso, pro nenê. dá pra fazer um suquinho assim, bater. E na papinha tem alguma coisa que a gente possa colocar que possa ajudar o bebê? Sim, geralmente, principalmente o nenê que não tá mamando no peito mais, tá usando alguma fórmula, algum outro leite, acontece uma diminuição da ingestão de gordura, porque as papinhas geralmente têm menos gordura, porque a comida no início, né, da alimentação complementar, a comida é feita especificamente para o nenê e a carne já tem menos gordura, já é uma quantidade pequena, então a gente sempre recomenda botar um pouco de azeite de oliva. Que deve ficar por cima saborosíssimo para eles, né? A gente adora um azeite de oliva, imagino E ela. o azeite de oliva, por ter essa Uma gordura... pitadinha de sal pode botar na papinha? Depois que tá pronta. Depois que tá sim. pronta a papinha, tu põe uma pitadinha de sal. pouquinho de sal. O sal ele serve na alimentação para realçar o sabor, né? Não para salgar, como muitas vezes a gente usa. Então é no final da preparação só para dar essa realçada de sabor. E alguns temperos também a gente pode usar, né? Então alguns tipos de ervas, de folhas, um manjericão, uma cebolinha, cebola. Isso não tem problema nenhum. Cebola pode botar na papinha, tranquilo. Pode colocar. Tem alguma coisa que não deve ser colocado na papinha? Os temperos industrializados, de jeito nenhum. nenhum. Os caldos, né? Caldo os de galinha, temperos, essas coisas assim. Os temperos muito industrializados. estimulantes também, então tem pimentas. glutamato a maioria, né? Glutamato. Glutamato monossódico. Então, alguns temperos muito estimulantes gástricos, então muita pimenta, curry, esse tipo de... E geralmente o nenê que a mãe comeu os temperos durante a gestação e depois amamentando vão aceitar melhor os temperinhos naturais do que a mãe que não comia. Então não adianta chegar para um nenê que a mãe nunca comeu, sei lá, manjericão, por exemplo, a gente estimular que tenha na papinha. Então sempre os temperos da família. Orégano, tu vai botar, por exemplo, batatinha, cenourinha e frango. Tu pode botar um oréganozinho, porque uma canjinha com orégano fica gostoso, né? Pouquinha quantidade, justamente, principalmente no início da introdução. Uma coisa é a gente falar do nenê que está fazendo 6 meses. Outra coisa é a gente falar do nenê que já tem 8 meses, 9 meses. Que daí a gente pode estimular e usar sabores diferentes para ele ter esse hábito alimentar. No início, geralmente eu indico bem pouquinho das ervinhas. E não em todas as papinhas, porque senão ele vai confundir o que é batata e o que é orégano. Então, no início, tentar fazer um pouco mais leve e depois a gente vai desenvolvendo esse paladar. Que eu acho bem interessante, a criança também. que tem um paladar. Para temperos naturais, assim. Ainda bem que o microfone não pega, porque com essa história de comida a essa hora da noite... Meu estômago tá assim, quando eu falei da canjinha, até eu comecei a babar aqui. Salivando eu já tô a hora. Agora, o que tá fazendo de barulho no meu intestino aqui é brincadeira. Na criança, como é que a gente controla se ela está se alimentando bem ou não? Pelo crescimento. A maneira que a gente tem é se está crescendo bem, está dentro das curvas, dentro da curva da própria criança e se desenvolvendo, tá tudo bem. Existem bebês que vão para fazer dieta? Dieta perda de peso? Criança que tá muito nenê muito gordinho. Existem, assim, na Maior, verdade, geralmente. Quando eles são maiores, não bebê, assim, 6 meses. Tem mães que se preocupam quando eles estão muito acima da curva do peso, mas também dependendo da estatura, ele acaba que não tem, assim, essa necessidade de controle, de dieta. Então não se coloca nenenzinho na dieta.
Antes de um ano? Antes de um ano, não. A não ser que tenha uma alimentação muito inadequada, muito Tiver com muito industrializada. Se a sobrepeso. gente identifica Não, assim, alimentação errada mesmo. uma não mamadeira, tanto por peso. exemplo, já tá usando uma madeira, e aí uma mamadeira com açúcar. mucilon, com mingau, com açúcar. Tinha uma Achocolatado. mãe que eu peguei no consultório que ela dava pão de ló molhado no leite, então Pô, aí tu vai, tá de teoricamente, tá sacanagem. fazendo uma dieta com a criança, né? Tu vai orientar, mas não é uma dieta assim restritiva, tu tá restringindo aquilo que a mãe deu de errado. Bom, nós tínhamos uma nenê na família que deram tanta mamadeira de Nescau, açúcar, e quando ela estava com preguiça, ela dava Coca-Cola à noite que estragou todos os dentinhos, né? Então também tem que falar que tem que evitar o açúcar ao máximo. Não tem por que dar açúcar para criança. A criança não conhece o gosto. O açúcar mesmo, o doce do açúcar, a criança não conhece. Quanto mais tarde a gente oferecer, melhor. Ou não oferecer, né? Ou não não oferecer, oferecer. deixar ela... Na Imagina verdade, que delícia não tu não existe essa gostar de açúcar, né? Ia ser o paraíso. Necessidade, né? Não tem necessidade nenhuma. Como curiosidade, né? Muitos quadros da nobreza no passado, eles eram pintados e elas não abriam a boca porque os dentes estavam completamente destruídos por causa do açúcar. Então, quem é que tinha a possibilidade de ter açúcar na alimentação? Era uma iguaria, né? Só os nobres. Só os nobres. Então, diz que algumas das rainhas tinham que ficar de boca fechada porque os dentes estavam Para esconder. destruídos, para esconder. Não, e é uma judiação. Isso é importante falar, já que nós estamos falando de alimentação de criança, evitar ao máximo botar açúcar no leite, dar papinha com açúcar. E mesmo não dando, tem que limpar os dentinhos antes de dormir, né? E não precisa dar uma mamadeira no meio da noite, né? Pediatra nenhum recomenda, nutricionista recomenda uma mamadeira no meio da noite? Não, nem pensar. Então ninguém recomenda uma mamadeira no meio da noite. É o máximo que puder evitar. Inclusive, a recomendação de amamentação de 3 em 3 horas, tem mães que acham que então tu tem que acordar o bebê de 3 em 3 horas para amamentar, que se não der vai estar deficiente. E não, se o bebê está se alimentando na última mamada da noite, ele consegue dormir até 5 da manhã, não há necessidade de interromper em torno das 3. Imagina te acordarem para comer, que Pra chato, comer, que né? chato. Pô. E tudo é uma questão de hábito também. A criança já está, então, aí desenvolvendo o seu hábito, né? Então, depois da introdução, não está mais amamentando, mas está utilizando alguma fórmula da mamadeira, a criança vai chorar para mamar no meio da noite. Então, desde cedo, todo esse hábito ele já deve ser introduzido de maneira correta, para não acontecer isso. Tem alguma coisa assim que vocês sugerem, por exemplo, o leite materno é rico em ácido láurico, né? Que tem muito também na água de coco. Tem alguma sugestão de algum tipo Criança de pode tomar água de coco pequenininha? Pequenininha, tipo quanto? 8 meses? A partir dos 8 meses já pode Pode. tomar. Pode De tomar. preferência Eu, do pelo menos, coco, né? a Direto introdução do coco, da não. água. Não as compradas, água, né? Do coco mesmo. Água do coco. Do coco, né? A introdução da água, a gente reforça muito, porque às vezes se começa a introduzir suco, e não se dá água para a criança. Então, a partir do momento que tu introduziu a alimentação complementar, é importante a hidratação. Até o momento que tu tá amamentando, a hidratação ela já acontece pelo leite. Depois a gente tem que introduzir a água. E é água pura, não é água, não é chá, Até pela não é questão suco. do intestino que a gente tinha Intestino. falado antes. Para ele funcionar bem, ele precisa também ter água, para as fezes ficarem no formato ideal para ter a evacuação correta. Outra pergunta. Tem problema tu tá dando a papinha, dar um golinho de água no meio? Eu recomendo que não ofereça líquido durante a papinha. Aliás, ninguém devia Porque beber durante a refeição, né? É porque eu sinto a necessidade, quando eu tô comendo, de tomar uns golinhos de água no meio. Mas é E eu hábito, quis né? dar Se pra tu minha parar- neta, ela dizia, não faz, não é pra dar. É porque, na verdade, o estômago do bebê ele é muito pequenininho. Então, se a gente oferece algum líquido, tanto água quanto suco, qualquer líquido que a mãe for oferecer junto com a alimentação, Vai comer menos. vai ocupar espaço na barriguinha do nenê e, consequentemente, ele vai acabar comendo menos alimentos sólidos, que são mais nutritivos, né? A Mais, com mais densidade nutrientes. energética é maior. Tudo que a gente botar água, então uma sopa líquida, ela é muito mais diluída os nutrientes do que uma papa, né? Então um vegetal simplesmente amassado. Então isso aí é importante. Não fazer a papinha, então. A gente põe o mínimo de água possível, Mínimo de água possível. Mínimo. deixa ela mais empapadinha, tipo purezinha. Pode assim. cozinhar os vegetais no vapor, inclusive. É. Nem necessidade de água.
para não ter essa diluição. Tudo que a gente pensa assim que tu tá lavando o vegetal, passou pela água, escorreu aquela água, tá indo embora. A gente acaba consumindo na sopa, por exemplo, tu acaba consumindo aquele líquido junto. Mas quando tu coloca fora, tu despreza, tu tá desprezando junto alguns tipos de nutrientes também, que são mais hidrossolúveis. Então é o mínimo de água possível, justamente para conseguir só cozinhar os alimentos, para eles ficarem bem cozidos e a gente conseguir amassar com garfo depois. No adulto também, né? Se tu ingere, e como eu estava te falando, é hábito. Porque se tu começa assim a não botar copo durante a refeição, tu vai ver que até a digestão é melhor, porque o que acontece no estômago é que tu vai diluir, quer dizer, tu vai aumentar o pH. E o pH da alimentação, ele tem que girar em torno de 1 a 3, que é para poder abrir o piloro. Tu começa a dar muita água, a gente que já tem mais idade, né? Não é o caso das moças, né? Mas a gente já tem mais idade, a tendência é tu fabricar menos ácido clorídrico. E tu ainda dilui na água, tu eleva mais o pH ainda, então a digestão fica mais complicada. Fica mais complicado. Muitas vezes Tentar a queixa não do comer, paciente então, não beber. tomar durante a Eu até alimentação. oriento meus pacientes que geralmente o garçom, a primeira coisa que faz é perguntar pela bebida, né? E nós ficamos esperando algumas refeições com somente a bebida ali. E às vezes a gente vê pessoas que bebem um copo de suco enquanto não chega a comida, mais um durante, e depois da sobremesa mais um, e quando não é refrigerante. Então eu sempre digo, não aceita a bebida do garçom enquanto pelo menos tu não comeu metade do teu prato, não há necessidade. Outra coisa é avaliar a mastigação, né? Então assim, a gente deveria diminuir a quantidade de alimentos na nossa garfada, mastigar mais para que a lubrificação seja feita pela própria saliva e não com uma água que está precisando empurrar ali, né? Então isso aí são umas dicas que nós vamos dando e que começa, na verdade, desde a infância esse hábito. De ter o copinho do lado, De ter enquanto o a copinho criança do está lado. comendo, exatamente. É uma coisa cultural. Sabe que tem alguns trabalhos hoje em dia, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas a fruta, na verdade, foi feita para comer a fruta. Né? A frutose não é uma coisa tão boa assim, porque ela só é metabolizada pelo fígado. Né? É uma das maiores causas de acúmulo de gordura em volta do fígado, que se chama de esteatose, e alguns casos de cirrose hepática não alcoólica. Então, eu tenho visto assim, crianças pequenas que elas são movidas a suco. Tu vê assim, a mãe pega, ou a mãe, a avó. Na família, como a Ana disse, eu já tive caso, uma das minhas filhas era assim, né? Era suco, Coca-Cola, papá. E hoje em dia a gente orienta os netinhos a não fazer. Bom, minha mãe não toma água, né? É um crime, né? Tu pegar a criança assim, ó. Pior, se fosse natural ainda, mas são todos de caixinha, a maioria.